Alô, meus amigos e minhas amigas do meu canal do YouTube, DIP Direito Público Giovanni. Dando sequência ao trabalho que venho falando para vocês sobre o direito público, eu vou gravar esse vídeo hoje falando sobre uma questão muito importante, intimamente ligada ao direito público e que eu estou extraindo da Lei de Responsabilidade Fiscal. É um assunto importante não só para você que é candidato a prefeito, não só para você que é candidato ou pré-candidato, vamos dizer assim, a prefeito e vereador, a você que é cidadão, mas principalmente para você que está ainda exercendo o seu mandato que se expira no dia 31 de dezembro. Para você que é prefeito e para você que é presidente de câmaras municipais. Este vídeo está especificamente voltado para vocês. Obviamente que para você também que é vereador, que está exercendo o seu mandato, você que tem a obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo, você que tem a obrigação de fiscalizar os atos do Poder Legislativo, este vídeo de hoje vai para você também. Vai para você que é cidadão, que é eleitor, que se interessa pelo seu país, pela sua cidade e que quer que o seu município cresça sempre e da melhor maneira possível. No último vídeo, eu tirei um artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal e falei para vocês sobre os restos a pagar no final do mandato, no final do exercício, 31 de dezembro. Falei das proibições, o que pode e o que não pode. Hoje eu vou falar de um outro artigo também, um único artigo, tirado da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas sobre uma outra conotação. Ao invés de falar de restos a pagar, eu vou falar hoje das despesas com pessoal, das despesas com pessoal na administração pública, da despesa com pessoal no Poder Legislativo e vou falar então do artigo específico, importante, tem outros artigos que tratam também de despesas com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o artigo focado por mim hoje é o artigo 21 e o seu parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, que vai completar agora, dia 4 de maio, 20 anos desde a sua edição. Muito bem. Nós sabemos que houve uma preocupação muito grande por parte do legislador ao editar essa Lei de Responsabilidade Fiscal, com o intuito de tentar brecar um pouco as ações dos nossos governantes, presidentes de Câmara que estão dirigindo a Câmara Municipal e principalmente dos prefeitos municipais neste último ano de mandato, para que eles não se utilizem dos seus poderes, dos seus poderes até discricionários, vamos dizer assim, no exercício de suas funções para praticar política, para angariar voto, para conquistar o eleitor, para conquistar o servidor público, até então muito esquecido pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, em determinadas exceções, durante todo o seu mandato. E o que nós vamos falar de despesa com o pessoal são exatamente as despesas com servidores públicos e agentes públicos que prestam serviço para a administração pública. É muito comum, no decorrer da administração pública, nos 4 anos de mandatos do prefeito municipal, isso ocorre pouco nas câmaras, mas na maioria nas prefeituras, de que quando surge uma crise financeira, os mais sacrificados são os servidores públicos. É ali que eles acham que está a sangria financeira, é ali que eles acham que está o desperdício do dinheiro público, se esquecendo que são os servidores públicos que conduzem a máquina pública. Sem eles, nós não teríamos administração pública eficiente. É bem verdade que temos aqueles servidores públicos que não vestem a camisa, que deveriam ser demitidos, mas na sua grande maioria, quem puxa o carro, quem dá a cara a tapa para a administração pública é o servidor público. E muitas vezes ele é sacrificado. No decorrer do mandato,
ele não tem aumento real no seu vencimento, se dá simplesmente a variação da inflação no período de um ano, sendo que certos municípios não têm dado nem o reajuste da inflação, tá? Distorcendo totalmente o valor dos vencimentos dos seus servidores. Se fala em corte de horas extras, quando existe uma crise financeira, corte de diárias, corte de não pagamento de quinquênios que já estão vencidos por falta de dinheiro, mas se esquecem que muitas das vezes o furo financeiro, o dinheiro que está sendo jogado no bueiro ou na lata de lixo, não é esse dinheiro do servidor público. É aquele dinheiro que às vezes você está fazendo uma festa de aniversário de cidade, é aquele dinheiro que você às vezes está fazendo uma festa carnavalesca, é aquele dinheiro que você está construindo, fazendo terreiros de café para fazendeiros que não precisam disso. É aí que às vezes está a sangria, é na sua infraestrutura, é no seu fornecimento de gastos desnecessários de combustíveis, viagens desnecessárias, levando pacientes que às vezes têm carro próprio, têm condições de se locomover a outras cidades vizinhas para fazer os seus tratamentos. Então, às vezes os gastos estão localizados nesses pontos que eu acabei de falar, mas na hora de mexer em alguma coisa é o servidor que é sacrificado, tá certo? Então, exatamente por isso, e para que não se torne ou se modifique essa situação no último ano de mandato, é que o legislador colocou algumas proibições também com relação a esses gastos de pessoal. Colocou algumas proibições para que não se faça política no último ano do mandato, simplesmente para tentar angariar o voto do servidor, tão sacrificado durante 4 anos por um ato qualquer feito em última hora, com o intuito de comprar-lhe o voto, ou de, não digo comprar, porque o servidor público hoje é esclarecido, mas de induzir ele a votar para o candidato, o prefeito ou para ele próprio, mediante esse benefício, esse agrado, entre aspas, que se faz para ele de última hora. Então, o que fez o legislador? Neste artigo 21, ele proibiu o aumento de gastos com o pessoal nos 180 dias que antecedem o mandato. Ou seja, nos 180 dias anteriores ao final do mandato, não pode haver aumento de despesa com o pessoal. Se vocês contarem de 31 de dezembro e fazer uma conta retroativa, vocês vão ver que esses 180 dias vai dar no dia 5 de julho. Então, a partir do dia 5 de julho deste ano, até 31 de dezembro de 2020, não pode ser praticado nenhum ato de despesa que aumente o valor desses gastos. A não ser que eu pratique um ato aumentando a despesa, mas faço um outro ato diminuindo alguma coisa para ver essa compensação, esse equilíbrio, para que o valor permaneça o mesmo que tinha no dia 4 de julho, porque a partir do dia 5 não pode ter aumento. Se eu fizer algum aumento, então eu tenho que fazer uma compensação diminuindo alguma coisa, nesse sentido. Então, por que se faz isso? Para evitar essa série de medidas que às vezes são tomadas de última hora, para agradar o servidor e para fazer com que a prefeitura fique endividada para o sucessor do prefeito que vai assumir a prefeitura, ou para ele próprio, que vai continuar no seu cargo. Então, como eu já tinha falado dos restos a pagar, que foi uma medida boa que a Lei de Responsabilidade Fiscal tomou, nós temos também agora essa de responsabilidade fiscal do artigo 21, tá certo? Muito bem. O que diz aqui especificamente sobre esse assunto? A questão se encontra no parágrafo único do artigo 21, que diz o seguinte: é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento de despesa com o pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato. Então, do dia 4 de julho ao 31 de dezembro, qualquer ato praticado pelo prefeito, pela mesa da Câmara ou pelo seu presidente, que traga aumento de despesa com o pessoal, ele é nulo. É nulo, e o prefeito e o presidente da Câmara, juntamente com os membros da mesa, vão responder pelos seus atos praticados
de forma contrária à lei de responsabilidade fiscal, que eu vou falar agora mesmo quais são estas sanções. Então, qualquer tipo de gasto nesse sentido, ele é proibido, tá? Qualquer gasto com despesas com pessoal. Aqui, se nós pegarmos o artigo 18 dessa lei de responsabilidade fiscal, ela vai trazer um conceito abrangente de o que compõe a despesa com pessoal, para ficar bem claro. Porque não basta eu dizer despesa com pessoal, mas quais são as despesas que são consideradas despesas com pessoal. Então, o artigo 18 veio trazer aí essa definição de quais são essas despesas, tá certo? Então, lá diz o seguinte, que essas despesas com pessoal é o somatório de todos os gastos que eu tenho com o pessoal que trabalha na prefeitura, os servidores da prefeitura e da Câmara Municipal, tais como, por exemplo, os vencimentos dos servidores, né? O servidor recebe vencimento, não é salário, a gente diz vencimento, aquilo que ele recebe mensalmente, aquilo que lhe é devido a título de vencimento, mais os acréscimos que ele tem nesse vencimento, que forma a sua remuneração, que são as horas extras, que são salário família, hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, de salubridade, adicional de progressão, enfim, tudo aquilo que compõe a remuneração do servidor faz parte do seu vencimento, dos seus gastos, considera-se como gasto pessoal, assim como as férias acrescidas de 1/3, assim como o 13º salário, assim como os proventos de aposentadoria dos servidores aposentados e que porventura ainda recebem da prefeitura, porque aposentaram talvez para o regime próprio da prefeitura, que existem esses casos, tá certo? Os subsídios também, os subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereador e dos secretários municipais. Servidor público recebe vencimento, agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais recebem os chamados subsídios, que é diferente de vencimento, tá certo? Então, todos esses gastos, e nesses gastos nós vamos incluir automaticamente as contribuições patronais previdenciárias devidas pelo município, né, que é recolhido mensalmente à sua previdência própria, se existente no município, ou ao INSS, esses gastos também fazem parte da despesa com pessoal, porque eles incidem sobre a remuneração, sobre aquilo que se paga ao servidor. Então se proíbe nesse período qualquer aumento de despesa dessa natureza. Se eu praticar um ato que aumentar essa despesa, eu tenho imediatamente de praticar um outro, cortando uma outra despesa para fazer a compensação no mesmo valor, para que não haja aumento. Se houver, o prefeito, o presidente de câmaras e os membros da mesa vão responder pelos seus atos. Aí vem uma questão que precisa ser analisada. Antes disso, eu só queria lembrar o seguinte, o que se pretendeu com isso? Que não se crie, que não se inove nada daquilo que eu tenho que pagar para o meu pessoal. Então, é despesa nova que se fala aqui, criar despesa nova. Por exemplo, eu posso aumentar a minha despesa com o pessoal, nesse período aqui que está falando que não pode ter aumento, eu posso aumentar naquilo que diz respeito a atos praticados anteriormente. Por exemplo, eu posso pagar quinquênio, porque eu não criei agora, nesse momento, o ato do quinquênio. O quinquênio foi criado uma lei já há bastante tempo no município, ela já vigora. Então, esse tipo de pagamento eu posso fazer mesmo que aumente. O que eu não posso é criar ato novo, fazer um projeto de lei, mandar para a Câmara aprovar uma despesa de pessoal nova. Nesse caso é que eu não posso ter aumento. Se for feito um projeto de lei nesse período, vai para a Câmara aprova dentro desse período proibitivo, tanto o prefeito que fez o projeto de lei, como os vereadores que aprovaram, votaram favorável à aprovação desse projeto, e o prefeito que sancionou a lei no final, vão responder por este ato que é nulo de pleno direito, conforme previsto no parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá certo? Muito bem. Então nós temos que ver essa questão e dar um enfoque a esta questão baseado numa outra lei,
Existe uma lei que tratou também de algumas proibições nesse sentido, que foi a lei, que nós já falamos inclusive sobre isso, a lei eleitoral, a lei 9.504 de 97. Ela também tratou dessas questões. Se nós pegarmos, por exemplo, a lei eleitoral, vai dizer que não se pode, aí em prazos diferentes, em 3 meses que antecedem o pleito, de 4 de julho a 4 de outubro. Nesse período de 4 de julho a 4 de outubro, tem algumas redações no campo eleitoral, não da lei de responsabilidade fiscal, como eu acabei de dizer. Então nós temos que, às vezes, estudar uma lei que às vezes está em conflito com outra. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal diz que nos 3 meses que antecedem o pleito, eu não posso contratar, admitir pessoal, tá certo? Ora, então veja bem, se eu vou praticar um ato de admissão de pessoal, de contratação de pessoal ou de nomeação de pessoal, nesse período de 3 meses antes da eleição, eu não posso fazer porque a lei eleitoral proíba. Então veja o seguinte, que pode às vezes esse ato não estar aumentando a despesa com o pessoal, que é a proibição da lei de responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo existe uma proibição da lei eleitoral dizendo que eu não posso praticar esses atos, mesmo que não aumente a despesa com o pessoal. Então eu tenho que analisar este conflito dessas leis, essas duas questões. E aí vai prevalecer sempre nesse conflito a lei eleitoral, que ela é de 1997, porque a lei de responsabilidade fiscal é mais nova, é do ano de 2000, e ela não revogou nada da lei de 97, não fez nenhuma ressalva nesse sentido. Então, comparando-se uma lei com a outra, vigora o quê? Vigora a lei eleitoral. Então, nesse caso, como a lei eleitoral está proibindo contratar e admitir servidores dentro desse período de 3 meses, eu não posso fazer mesmo que não haja aumento da despesa com o pessoal prevista na lei de responsabilidade fiscal. Certo? Por outro lado, a própria lei eleitoral diz que pode haver contratação nesse período de 3 meses, desde que seja por concurso público as nomeações e que esse concurso público esteja homologado no dia 4 de julho. Nessas hipóteses, a lei eleitoral diz que eu posso fazer. Diz que eu posso nomear pessoas para ocupação de cargos comissionados. Posso fazer contratações em casos emergenciais nesse período. Então veja o seguinte, a lei de 97 está dizendo que pode. Se ela está dizendo que pode, mesmo que haja aumento da despesa com o pessoal, e isso é uma exceção, mesmo que haja aumento de despesa com o pessoal com relação a esses itens, nomeações de candidatos aprovados em concurso público até 4 de julho, nomeação para cargos comissionados, funções gratificadas e contratações emergenciais, mesmo nesses casos, se houver aumento de despesa com o pessoal, proibitiva na lei de responsabilidade fiscal, eu posso nomear, porque quem está dizendo que pode é a lei de 1997, que é anterior à lei de responsabilidade fiscal, e a lei de responsabilidade fiscal não revogou esses dispositivos lá da lei antiga, de 97, não fez nenhuma ressalva. Então, nesse conflito de leis, prevalece, no meu modo de entender, a lei de 1997. Então, se houver um conflito entre a lei de responsabilidade fiscal e a de 97, prevalece a de 97, porque em nenhum dos artigos da lei de responsabilidade fiscal houve revogação da lei eleitoral. Então, prevalece a lei eleitoral, tá certo? Fora dessas hipóteses da lei eleitoral, realmente é proibida a contratação de despesas nesse período de 180 dias. Então, eu não posso, de forma alguma, praticar ato que aumente a minha despesa com o pessoal nesse período, sob pena de nulidade do ato, tá certo? Agora, por outro lado, analisando esses dois aspectos, 180 dias antes, 3 meses antes, posso ou não posso, eu tenho um que vai poder, que às vezes cerca tudo. Fala, não, mesmo tendo autorização daqui ou dali, você não pode. Por quê? Porque a despesa com o pessoal, o gasto total com o pessoal, no município, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal,
não pode ultrapassar o limite de 54% da sua receita corrente líquida. Então, veja bem, para o município, existe um percentual máximo em que a despesa pode chegar, que é de 54% sobre a receita líquida. Tá? Faz um comparativo da despesa com a receita líquida. O resultado não pode dar mais que 54%. Se eu fizer uma despesa dessa, que a lei às vezes me beneficia, fala que eu posso fazer, por exemplo, a lei eleitoral diz que eu posso nomear todos os candidatos aprovados em concurso. Mas, se eu for nomear e esse gasto aumentar acima de 54% da minha receita corrente líquida, eu não posso, mesmo havendo autorização da lei eleitoral. Então, vocês vejam que é uma situação muito complexa para ser analisada, tem que ser analisada com muito carinho em comparação de um artigo com o outro. O artigo do artigo 73 da lei eleitoral, com o artigo 21 e o artigo que trata da lei, do aumento da despesa com o pessoal, fixando o limite máximo. Então, deve ser analisado com muito carinho para que não haja um erro, tá certo? Daí eu chamo a atenção, mais uma vez, de você que é prefeito, você que é presidente de Câmara, que está terminando seu mandato na Câmara também, você que compõe a mesa diretora, porque os atos da mesa, os atos de pessoal da Câmara Municipal são praticados pelos membros da mesa, tome cuidado com isso, porque você pode, às vezes, estar deixando o seu mandato e lá na frente estar respondendo por processo criminal e por processo de improbidade, por ação de improbidade administrativa. Vamos ver quais são as sanções para quem infringir esse dispositivo. E aí, eu esqueci de dizer que como o limite de pessoal de gasto, o limite máximo é de 54% para o município em relação à receita corrente líquida, para o executivo é de 6% em relação à mesma receita corrente líquida. Então existe 6% para o município, para o legislativo, que não pode ultrapassar, e da mesma forma para o executivo, só que 54% para o executivo. Tá certo? Se houver a prática desses atos, primeiro, são declarados pela Justiça como nulos, porque foram praticados contra a expressa disposição de lei. E quais são os ilícitos praticados, vamos dizer assim, pelo prefeito, pelos membros da mesa diretora? Primeiro, crime previsto no Código Penal, no artigo 359-G, que proíbe esses aumentos de despesa nesse período de 180 dias antes do término do mandato. E a pena é de reclusão de cadeia, de 1 a 4 anos. Tá certo? Então, o Código Penal, de 1 a 4 anos é uma das penalidades. Crime de responsabilidade, nesse caso só para o prefeito. Crime de responsabilidade do prefeito, previsto no Decreto-Lei 201 de 1967, no artigo 1º, no seu inciso 5. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Prática de, tanto aqui agora para o presidente da Câmara, membros da mesa ou prefeito, prática de ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, no seu inciso 1, com as sanções previstas no inciso 12, no inciso 4 do artigo 12 da mesma lei. Perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, suspensão de direitos políticos, pagamento de multa. Então, são sanções gravíssimas, né? E se for o caso do prefeito que vai à reeleição, ele estaria cometendo também, pela prática deste ato nesse período, até 31 de dezembro, que nós chamamos de infração político-administrativa, também prevista no Decreto-Lei 201 de 1967, no seu artigo 4º, inciso 7, que vai lhe custar um mandato. Ele pode iniciar o seu mandato seguinte e ser cassado pela Câmara. Essa cassação é feita pela Câmara. Ele perde o seu mandato pela Câmara e fica inelegível por 8 anos após o trânsito e julgado dessa decisão administrativa da Câmara Municipal. Então é isso que eu queria trazer para os senhores hoje, meus amigos, minhas amigas, principalmente, repito, você que é prefeito municipal, que está no cargo, que vai concorrer à reeleição ou que não vai concorrer à reeleição, você que é membro da mesa diretora da Câmara Municipal, tome cuidado com isso.
não só com os restos a pagar, que eu já disse no vídeo anterior, que é crime, mas com este excesso de gasto com despesa com o pessoal. Se você aumentou, mesmo que estando dentro do limite legal, a despesa com o pessoal, nos 180 dias anteriores ao pleito, do dia 4 de julho, dia 5 de julho, né? 4 de julho ao dia 31 de dezembro, esse ato é nulo e você é responsável por esse ato ilícito que você praticou. Então você que quer sair da prefeitura, quer deixar o seu mandato de forma limpa, procure praticar de forma correta isso que eu estou dizendo. Se você não sabe, tem dúvida se pode ou não, pergunte ao seu assessor contábil, pergunte ao seu assessor jurídico, pergunte a quem você quiser, mas não faça errado sob pena de você se arrepender futuramente. Às vezes um agrado que você vai fazer hoje para o seu servidor público vai lhe custar muito caro lá na frente. Então pense muito nisso, tá certo? E eu estou encerrando esse vídeo pedindo para você, se você gostou deste vídeo, dessa matéria que tratamos aqui hoje, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas. Eu estou, a partir de agora, enviando os meus vídeos somente para aqueles amigos e amigas que se inscreveram no meu canal. Porque eu tenho observado que nós estamos com muitas visualizações e a inscrição no canal ela é pequena. Então vai haver uma restrição aí a você que não inscreveu ainda e não receber o nosso vídeo. Porque nós não temos condições de mandar tudo isso aí via WhatsApp, como vinha sendo feito. Então peço a você que já está acostumado a receber meus vídeos via WhatsApp, que se inscreva no canal para que você possa continuar recebendo. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque só assim nós ficaremos mais fortes e poderemos continuar prestando este serviço a você, cidadão, a você, amigo, a você, amiga do meu canal. Até a próxima, se Deus quiser.